Boa noite, família. Bom, pela segunda vez que nós nos reunimos aqui, às vezes a gente não consegue mensurar o que acontece nos bastidores. Em 1860-62, Kardec se dispõe, com mais de 50 anos, cardiopata, a visitar as cidades em Paris. Muitos de nós, naquela ocasião, aceitamos de bom grado o que ele trazia. Entretanto, por algum motivo, nós desistimos ou ficamos acuados. Em várias cidades, ele fez as suas preleções e também encontrou espíritos que tinham se comprometido a auxiliar na propagação da doutrina espírita. Muitos deles somos nós, que nos comprometemos e estamos, às vezes, pela segunda vez, tendo essa oportunidade. Nós estamos na região que mais tem centro espírita do mundo. Uberaba com 150 centros espíritas, Franca com 100 casas espíritas. Ele passou por Sens, Lyon, e aí foi. E nós nos comprometemos. E muitos de nós, pela segunda vez, estamos tendo a oportunidade de sermos mensageiros dessa doutrina maravilhosa, abençoada por Jesus. A USE, União das Sociedades Espíritas Confederativa, ela tem como função multiplicar esses trabalhadores, fazer com que a doutrina espírita alce voos. Nós, segundo algumas orientações, estamos um pouquinho atrasados com isso. Porque ainda o materialismo nos é muito forte. Esse prédio, ele é destinado à multiplicação de trabalhadores, à multiplicação de casas espíritas, seja em Franca ou seja em qualquer lugar do nosso planeta. Todo o recurso financeiro adquirido nesse salão é para isso. Nós não podemos permitir que a doutrina fique quietinha, com fogo baixo, por nossa indolência. Precisamos assumir a charrua. E a USE Intermunicipal e Regional de Franca hoje possui um salão. Nós temos um espaço para fazer almoço para 1.000 pessoas. Nós temos talheres para 1.000 pessoas. Então, qualquer instituição, espírita ou não, que queira divulgar o bem, será muito bem-vindo aqui, com um custo irrisório de manutenção. Nós tivemos a grata alegria de, há 1 ano e 3 meses, após 10 anos parado, ganhar esse teto do nosso querido Valentim. E quando ele virou para nós e falou assim: se eu der o teto, vocês terminam? Nós estamos tentando. Semana que vem chega o piso, o azulejo da cozinha. 500 metros quadrados de cozinha. Então, para a gente usar. Nós temos 52 semanas no ano. Não dá para um centro espírita usar. Se cada centro espírita fizer uma promoção aqui por semana, nós ainda vamos ter que fazer mais dias. Então depende de nós. Nós temos em Franca 30 bairros sem centro espírita. A proposta é que cada cantinho tenha um ponto de luz. Por menor que seja a casa espírita, ali tenha uma palestra, a evangelização infantil, para acudir tantos que esvaziaram
os espaços de sombra e estão reencarnados. E nós contamos com Jesus. E nós contamos com vocês para terminar essa obra, né? Aqui nós temos 18 vestiários. Sala de orador. Até peço desculpa para vocês, nós só temos 2 banheiros para vocês usarem. Mas no almoço nós teremos os 18, se Deus quiser. Falando nisso, dia 14 de abril, primeiro almoço da USE nesse salão. Nós já estamos com os ingressos aqui. Então, presidentes, não fujam. Vocês vão sair com um bloquinho de ingressos daqui, tá? Por favor. Então, pessoal, eu gostaria muito, dia 14, ter 1.200 pessoas aqui comendo. Quem quer trabalhar? O espaço está aqui. Está com depressão, está doente, está pensando em suicídio, está querendo usar droga? Vem lavar o salão da USE. Pelo menos durante aquele período a vontade vai passar. As dores vão diminuir. Porque o trabalho no bem apaga multidões de pecados. Pelo menos segundo Pedro. Então, nós queremos agradecer imensamente a participação de vocês. É difícil mensurar a minha alegria de estar aqui, né? Quem já conhece o Jean há algum tempo sabe como eu realmente considero vocês minha família. E agora, apesar de ele ter me chamado de senhor, e eu não importo com isso não, eu tenho idade para ser mesmo pai dele, nós estamos ampliando, né? Olha que bênção. 2 garotos. Meninos. O que vocês estavam fazendo com 20 anos, 24 anos? Não falem. Eles estão conversando com Jesus. E veio falar dessa conversa para nós. Então, Vitor, menino, Gustavo, sejam bem-vindos à nossa casa. Sempre que vocês quiserem. Ah, eu não tenho nada para fazer lá. Aqui. Eu vou baixar lá em Franca. Baixa, porque médio aqui tem muito. Tá joia? Então sejam muito bem-vindos. Nós vamos agradecer a Deus, a Jesus. Eles são um professor de português, por isso que eu tenho que evitar falar muito, que depois vai me corrigir, e um outro TI. Então imagina, né? São estudiosos, têm vídeos no YouTube, saíram do congresso agora, né? São maravilhosos. E já tem data marcada para o ano que vem. Assim, claro que se vocês não gostarem, eu cancelo a vaga. São 2 dias, na semana do livro do ano que vem. Então, assim, vamos arrumar a casa, né, pessoal? Esse bolo, né, pintar bonitinho, para que o ano que vem esteja tudo mais organizado, que eles possam estar no congresso em Franca. Esse ano tem um monte de coisa, gente, vocês não têm noção. Tem um rapaz chamado Rossandro Haroldo Dutra Dias. Eu não conheço eles muito bem, não, mas vocês já viram falar. Um tal de Alberto Almeida. Então eles falaram assim, ó, eu gosto de uma sede mais organizada. Eu tô brincando, eles falaram nada disso não. Hoje eu tenho que aproveitar, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao nosso companheiro Valentim, que nos honrou doando essa cobertura, que ele possa receber as nossas bênçãos, nossas alegrias, nossos fluidos de gratidão. José Marques Garcia, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Mestre Allan Kardec. Que nós possamos, dessa vez, sermos dignos desse novo reencontro. Que possamos ter a coragem de dizer que somos espíritas, não nas palavras, mas sim nos gestos, nos atos, nos pensamentos. Obrigado, Jesus. Que essas vibrações de amor aqui produzidas possam nos deixar mais leves, mais dispostos a respeitar as leis que estão na nossa consciência. Ainda, Mestre Jesus, que essas vibrações sejam derramadas sobre esses nossos 3 irmãos, o nosso irmão Eduardo Gibelli, que nos abrilhanteia com essas músicas maravilhosas, nosso irmão de casa, que ele possa ser inspirado ainda mais na noite de hoje. Mestre Jesus, abençoe os trabalhadores de todas as casas,
Abençoe os hospitais, os asilos, aqueles que estão pensando em suicídio, aqueles que pensam em reencarnar, aqueles que estão desencarnando. E que nós possamos, de alguma forma, auxiliá-los em todo o processo por meio do nosso trabalho no bem. Mestre Jesus, sê conosco agora e sempre, se for da sua vontade e do nosso merecimento. Obrigado, Jesus. Queridos irmãos, nesse instante, convido todos a fecharem os olhos do corpo físico. Nessa noite, onde teremos a oportunidade do encontro com Cristo, a gente prepara o nosso coração de forma que ele fique o mais inteiro possível. Que todos nós possamos ser tratados, ser cuidados, ser intuídos no verdadeiro caminho dessa vida. Esteja conosco, Jesus. Quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Nesse momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado desta luz. É tanto amor, consolo, esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sob mares, tempestades. Estou seguro e não vou desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sob mares, tempestades. Estou seguro e não vou desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus te ama mais do que você pode crer. Esteja conosco, Jesus, que assim seja. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui nesta noite
que o Divino Mestre, que já se faz presente em nossos corações, possa nos conduzir para que juntos, nessa vibração tão serena, de tão profunda paz, a gente possa continuar. O nosso agradecimento ao Jean e todos aqueles que anonimamente têm trabalhado para esse encontro. Se a gente olhar à nossa volta, à primeira vista, os nossos olhos vão ver paredes que ainda vão ser trabalhadas pelas mãos humanas. Se a gente olhar para cima, existe um telhado, um chão que ainda vai ser trabalhado pelas mãos humanas. Mas se a gente olhar um pouquinho mais, além da estrutura metálica, além da construção civil, a gente vai ter condições de perceber o esforço de muitos corações. Um legado de união sendo edificado por entre as páginas do coração, de maneira silenciosa, em que cada dia que passa esse esforço no bem é consagrado. Que a gente se sinta nesse ambiente não simplesmente acolhido por uma estrutura material, mas pelo esforço continuado daqueles que abraçaram a causa do bem. E que por isso mesmo, encarnados e desencarnados, nos deram a oportunidade de estarmos juntos aqui. Espero de todo o coração que a gente possa se sentir do início ao fim nutrido por essa energia tão boa. Também gostaria de agradecer, porque quando a gente começa a notar e perceber o carinho das pessoas, a gente entende qual é a razão de estarmos onde estamos. Um dos conflitos que eu já vivi muitas vezes com relação à tarefa de falar do Evangelho era de não me sentir capaz. E muitas vezes eu olhei e falei assim, nossa, mas tem gente muito melhor para falar, o que eu vou estar fazendo lá, né? Até que eu entendi que a tarefa de falar ou qualquer outra não é dada para quem é capaz. Porque quem é capaz de fazer essa tarefa está fazendo outra mais alta. Estar aqui e ver tudo que foi feito, pensado e tendo a honra de estar com duas pessoas muito caras, muito queridas mesmo ao meu coração, acompanhados aí também pela minha noiva, Ana Cláudia, pela minha cunhada, a Mica, minha cunhada, meu sobrinho, Shinair. Aí eu entendi que a tarefa da exposição é dada para quem precisa. É por necessidade. É por talvez já ter tido tantas quedas que hoje há uma necessidade de estar aqui. E, portanto, apesar das incompetências e das imperfeições que trago dentro de mim, Jesus tem nos conduzido, eu diria, a pessoas, a lugares que a gente fica até sem jeito. O carinho que a gente tem recebido aqui em São Paulo, estávamos em Ribeirão Preto, viemos para cá. O carinho que a gente tem recebido é inexplicável. Então, eu não queria começar falando sem agradecer. Agradecer de coração, porque eu sei que não é por mérito, mas é que é ofertado a nós muito mais do que a gente poderia pensar. Então a gente agradece profundamente aqui na pessoa do Jean, pela bondade, e a todos vocês, pela presença, pela atenção, pelo voto de confiança, que é claro que a gente prepara, né? A gente estuda, a gente conversa, mas a gente tem que agradecer a confiança de vocês. O tema que a gente separou para hoje é um versículo da carta de Paulo aos Colossenses. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome
de Jesus. A carta aos Colossenses, de um modo geral, mas sobretudo esse capítulo 3, que é de onde nós tiramos o versículo, é o capítulo 3, versículo 17, é um capítulo em que Paulo vai se dedicar a falar muito sobre caridade, sobre o bem. Versículos antes, então, capítulo 3, versículo 14, Paulo vai pedir que nós nos revistamos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre caridade. Quando a gente passa pelas obras de Kardec, a gente nota que a caridade é um fio condutor de muitos pensamentos, de muitas mensagens, a ponto de, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não só escrever a frase, mas dar um título ao capítulo 15 de Fora da Caridade não há salvação. Ocorre, porém, que quando a gente pensa salvação, o que é salvação? E por muitos séculos, eu diria, por muitos, talvez até milênios, nós entendemos que salvação era uma recompensa que a gente ganhava. Era uma recompensa que a gente ganhava mediante algo que a gente fazia. Então, salvação, durante muito tempo, foi o céu. Eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. E daí, então, algumas filosofias, alguns pensamentos vieram à tona, como, por exemplo, fora da igreja não há salvação. Era preciso estar na igreja para ser salvo. Kardec vai comentar isso lá também no capítulo 15. Vencida essa ideia de que a salvação não pode estar circunscrita a um grupo religioso, instaurada fora da caridade não há salvação, é preciso se perguntar se nós entendemos salvação ainda como uma recompensa a ser recebida mediante algo que a gente faz. Ou se salvação seria alguma outra coisa. Porque não parece lógico pensar que Deus está barganhando com a gente. Olha, eu te salvo, mas você tem que fazer umas coisas aí, né, para merecer. Eu posso até te dou uma casa em nosso lar arrumadinha, mas pelo menos vai distribuir umas sopas aí, né? Será que é assim? Será que a relação de Deus para conosco é de uma barganha? A gente recebe algo dele perante algo que a gente faz? Porque se a gente for pensar salvação, eu queria estar salvo. Então me parece que eu preciso merecer isso. Será que é assim? É o próprio Paulo, mas agora na carta aos Efésios, no capítulo 2, é quem vai apresentar o que seja a salvação. O que é estar salvo? Paulo, são dois versículos, é o versículo 9 e o versículo 10 da carta aos Efésios, no capítulo 2. No versículo 9, a gente fica intrigado. No versículo 10 fica mais intrigado ainda. Porque no 9 ele fala assim: e ninguém vai ser salvo pelas obras. Ninguém é salvo por obra. Por quê? O que Paulo está dizendo ali é que se eu fosse salvo por algo que eu fiz, eu iria me vangloriar da salvação. E isso é um contrassenso. Então a salvação não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie da salvação. Ninguém vai bater no peito e dizer assim: eu mereci. Não. Paulo vai dizer da salvação pela graça. Nós não vamos ter tempo de entrar muito nisso, mas o que é mais curioso é o versículo 10.
Porque ele diz assim, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí fala assim, mas eu não entendi. É pela graça que eu vou ser salvo ou é pelas obras? O que Paulo está desconstruindo ali é esse vínculo entre uma coisa e outra. É eu achar que vou ser salvo por algo que eu fiz. Não. Eu sou salvo pela misericórdia. Como assim? Pensa só um minuto. Eu não vou levantar não, mas alguém aqui acha que mereceu a encarnação? Assim, eu encarnei porque eu tinha méritos. Aí por isso que eu estou aqui. Ou nós encarnamos por necessidade? Se não foi por mérito e por necessidade, então nós não encarnamos pela justiça, a gente encarnou pela misericórdia. Estamos aqui pela misericórdia, que é o que Paulo chamou de graça. Porque a misericórdia ela é tão gratuita que você não precisa nem merecer. Ela é dada, verdadeiramente. Por isso a salvação é pela graça, porque ninguém vai merecer. Não, a gente foi ajudado muito mais do que fez. Só que essa fala de Paulo, fomos criados para as boas obras. Dá o tom do que seja estar salvo. O que é estar salvo? Bezerra de Menezes tem uma mensagem chamada Legenda Espírita. Isso está no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 7 ou 3. E ele diz assim, que o maior risco que um espírito pode correr é de viver fora da sua essência. O maior risco que um espírito pode correr é o de estar fora da sua essência. E se somos criados por Deus e Deus é amor, fica evidente que a nossa essência é amar. O maior risco que a gente pode correr é viver como alguém que foi criado para odiar. Não fomos criados para isso. De modo então que Paulo está dizendo na carta aos Efésios, fomos criados para as boas obras, ou seja, nós fomos criados para fazer a caridade. Por isso que dá tanto trabalho não fazer. Dá muito trabalho não fazer caridade. Você adoece, você fica desequilibrado emocionalmente. Não é porque Deus está barganhando. Não é porque Deus está dizendo assim, eu só te ajudo se você me ajudar. Não, é porque nós temos uma essência. Essa essência aponta para o bem. Ela aponta para o bem. Então Paulo está dizendo assim, nós não vamos ser salvos pelas obras, porque as obras não é para conquistar a salvação. A obra é para você viver o seu propósito, a sua essência. Estar salvo é viver de modo condizente com a sua essência. E por que eu estou dizendo isso? Porque o fora da caridade não há salvação está totalmente ligado com isso. Fora da caridade eu estou fora do que eu nasci para fazer. Então estou em perigo. Fora da caridade não há salvação. Mas, então Paulo está dizendo na carta aos Colossenses capítulo 3, revesti-vos de caridade. Isto é, deixa o sentimento do bem entrar dentro do seu coração. Porque aí então você vai experimentar algo nunca experimentado antes. Não é fazer o bem pela obrigação de fazer, não é fazer o bem porque eu acho que isso vai me dar uma recompensa depois que eu desencarnar, não. É porque eu fui criado, nós fomos criados para isso. E aí, para poder passar por um exemplo, eu sempre que penso nisso tudo que nós estamos compartilhando, é que nós fomos criados para isso. O ser humano que mata, que trai, que corrompe, que rouba, ele está adoecido.
Porque a nossa essência, o Fénelon vai dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo carrega a centelha do amor. Então, essa é uma diretriz. Essa é uma diretriz. Mas para a gente poder começar a entrar no nosso tema, pensando em tudo isso, queria compartilhar uma pergunta. Uma pergunta que certa vez um espírito na reunião mediúnica escreveu a mensagem e pôs lá para nós. Que é muito mais uma reflexão para cada um fazer consigo mesmo do que propriamente uma interpretação rebuscada. Ele diz assim: fora da caridade não há salvação. Você já aprendeu a encontrar salvação na caridade? Porque se nós estamos dizendo de viver uma essência, de viver a nossa natureza verdadeira, então nós não estamos falando de aparências, nós não estamos falando de ações e nem de palavras, porque qualquer máquina pode fazer o que a gente faz e falar o que a gente fala. Como o Haroldo brincou certa vez, que a mãe dele tinha um papagaio e ele estava ensinando o livro dos Espíritos para o papagaio. Ele já sabia a primeira questão. Daqui a pouco ele estava fazendo palestra. Porque repetir palavra até um papagaio faz. Encontrar salvação na caridade é encontrar o sentimento e a essência. Não é fazer tão somente a ação ou pronunciar as palavras. É antes um voltar para dentro e reconectar com essa essência que está aí e está aqui. Nós não estamos falando de uma fantasia. Nós não estamos falando de uma fantasia. Como Emmanuel vai dizer, nós temos o gene da divindade. A gente, dentro dessa lição, não perder o fio da meada, né? E para eu não roubar o tempo precioso que a gente veio aqui para ouvi-los, eu só queria separar um trechinho que me chamou muito a atenção, que diz assim: o coração inspira o cérebro. Todo mundo? Entendeu? O cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia e a ideia plasma as ações. Tudo começa no nosso coração e vai repercutir lá nas nossas ações. E as ações nos conduzem ao céu e ao inferno. Então, eu vou cantar um trechinho só dessa canção chamada Céu e Inferno. Eu quero que vocês prestem atenção nesse trechinho. Onde fica o céu? Pode ser aqui, em qualquer lugar onde haja amor, onde reine a paz. A partir de nós, se soubermos ser expressão de amor, portanto o inferno será somente onde o céu não puder
puder estar. Portanto o inferno estará somente onde o amor não vibrar. Se serei feliz no lado de lá, só vai depender do meu semear. Há um céu e inferno em cada um de nós. Somos nossos deuses ou nosso algoz. Onde fica o céu? E aí, eu fiquei pensando nessa mensagem, né, Gu, menino? Se o meu coração inspira meu cérebro, e se meu cérebro dirige minha existência, se a emoção cria minha ideia, e se a minha ideia plasma as minhas ações, eu estou vivendo mais perto do céu ou do inferno? Onde fica o céu? Pode ser aqui? Pode? E o inferno? Pode ser aqui? O céu pode ser em qualquer lugar onde haja amor, onde haja a presença nossa, do Cristo. Quando as pessoas se aproximam de você, elas se sentem mais perto do céu ou do inferno? Sabe, eu me lembro de uma fala que sempre reverbera no meu coração, que dizia que as pessoas iam até o Chico porque estavam com saudade de Jesus. O Chico era um pedacinho do céu. Nós também podemos ser esse pedacinho do céu. Todo mundo está aqui, veio aqui nessa noite em busca de nem que seja uma estrelinha para você colocar no céu do teu coração. Então, eu digo uma coisa para vocês: para que a gente faça da nossa vida esse céu que busca na palavra e na ação, como é o nome da mensagem, não existe segredo. É a caminhada com o Cristo, é a intimidade de Jesus, é de fato tirar aquele Jesus da cruz, é de fato quando você entrar no seu carro aqui e sair, você imaginar: eu posso não ter vindo com você, mas você está voltando comigo. E quando eu entrar na minha casa, que eu abrir a porta, você vai entrar comigo, em especial nas minhas atitudes, e eu sinto seu cheiro. E aí você vai viver um pedacinho do céu. E é isso, menino. Do Evangelho de João, tentando conectar essas pecinhas do quebra-cabeça que está lá no finalzinho da vida material do Cristo. E ele, em despedindo dos discípulos, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois vou para vos preparar lugar. E depois que eu me tenha ido e que vos tenha preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais. A doutrina espírita, ela dá um significado muito profundo, porque até então a nossa mentalidade de céu nos levou a considerar que seria um lugar. Mas observemos, na grande casa divina existem muitas moradas, a pluralidade dos mundos habitados. Só que apesar da imensidade dos mundos que podem ser habitados, o Cristo estava preocupado com um lugar. Vou vos preparar lugar. Que lugar que é esse? Se não interiormente.
porque o coração é o centro da vida que orienta todas as direções da nossa trajetória. É do coração a semente dos frutos que regem os nossos passos. Era preciso cuidar da intimidade humana. Foi isso, de certa forma, que Jesus afirma àquele doutor da lei que ele conversa no Boa Nova. Não existe nada precioso do que o sentimento, nem mais importante do que a boa vontade. O sentimento e a boa vontade seriam as ferramentas indispensáveis. Não só vontade, mas boa vontade, que no fundo representa o usufruto da razão. Todas as vezes que nós nos valemos da inteligência para orientar os nossos passos na vida, nós crescemos. Não bastará ser uma criatura sensível, apesar de que o amor, na sua essência, no seu primeiro passo, o amor é afeto. Afeto significa ser tocado pelo outro. O amor, na sua dimensão primitiva, é isso. Nós sermos tocados de alguma maneira pelo aquele que está à nossa volta. Nós temos as emoções, por exemplo, que representam esse afeto, esse ser afetado. Se você encontra uma pessoa que você não via há muito tempo, essa pessoa te afeta. Ela mexe com o que você sente. Você não fica igual. O amor, ele traduz essa essência. Do ser afetado, nós nunca ficamos igual todas as vezes que o nosso coração se movimenta. A gente adquire alguma coisa diferente. A gente vai aperfeiçoando alguns sentimentos, mas na base de tudo, se a gente consegue ser afetado, isso já é algo bom. Porque o nosso desafio é não cairmos na indiferença, é não agirmos de maneira impiedosa, como se o mundo à nossa volta não nos importasse. Essa preocupação de Jesus com os discípulos. Existiu no colégio apostólico um espaço seguro para o aprendizado. Os discípulos tiveram condições de ser acolhidos nas suas emoções diversas. Medo, raiva, tristeza, alegria. Não faltou espaço para nenhuma, porque de certo modo, todas essas emoções sinalizam que a gente está em contato com a vida, e que a vida mexe com a gente. Então, imagine, a gente, sobretudo quando a gente está em reuniões de diretoria na casa espírita, ou nos órgãos de unificação, a gente conhece muito bem o que é ser afetado. Porque a temperatura sobe, às vezes surgem pontos discordantes, um companheiro fala uma coisa, outro fala outra, mas é parte do processo natural da vida o ser afetado. É parte natural, porque significa que nós, de algum modo, estamos ouvindo aqueles que nos cercam, e a presença do outro já não é mais indiferente. Só que, para além do ser afetado, a alma precisa granjear os caminhos do discernimento. É por isso que os espíritos vão falar de desenvolvimento intelecto-moral, do progresso que se dá no campo da inteligência e no campo do sentimento. Porque as duas coisas precisam caminhar. O sinal da afetação, ele já dá margem para a gente falar de amor. Nós não somos indiferentes ao outro, mas para que nós alcancemos a expressão de um sentimento mais profundo, é preciso amadurecimento. Amadurecimento que pede tempo, porque é natural que no meio dessas emoções todas haja instantes que a gente se distancie, que nem em todos os momentos a gente se veja tão conectado frente aos corações que nos cercam, sobretudo aqueles de ideal.
Paulo, quando ele se dirige à comunidade dos Colossenses, ele tem uma preocupação. Ele está lidando com um pessoal que, se deixar, eles se separam muito facilmente. Porque no primeiro momento que são afetados, não conseguem gerir a própria intimidade e se valem dos recursos interiores para quê? Para destruir, para ferir o outro. O cuidado que Jesus teve no trabalho cristão não foi que os discípulos o seguissem integralmente nos seus pensamentos e sentimentos, mas que ele não perdessem a direção. Não seja a nossa postura a de dividir, mas de juntar. Esse era um desafio que ele tinha. E sobretudo Simão Pedro é quem mais vai nos ensinar nesse particular, porque a princípio foi um dos corações que mais dividiu. Porque todas as coisas que aconteciam afetavam ele. Só que a maneira dele gerir as experiências fez com que ele se voltasse contra muitos corações. Todos aqueles que representavam um leque desagradável eram almas descartáveis. Pensemos uma coisa. Quando a gente fala jogar o lixo no lixo, né? Vou jogar o lixo fora, melhor dizendo. O que na nossa cabeça vai acontecer? O lixo vai desaparecer. Só que, na verdade, não existe jogar lixo fora. Porque qualquer lugar que a gente conduzir o lixo, vai ser dentro. Assim é a evolução espiritual também. No processo de amadurecimento das consciências, não existe tratar da imperfeição num plano isolado. Vai ser na relação. Vai ser no ser afetado e no afetar. Os outros nos atingem, a gente atinge os outros. É o que Emmanuel vai dizer no Pensamento e Vida. Existe o princípio da repercussão e da interdependência. O que é isso? Interdependência. Nós dependemos uns dos outros. É só a gente pensar. Uma semente só conhece a sua natureza quando ela se rasga para se conectar com a terra. A semente em si, sem germinar, ela é apenas uma semente. Mas ela conhece a sua grandeza porque ela se abre num processo em que ela se dispõe a desenvolver-se. E pedagogicamente, os centros espíritas, os nossos lares, são esses ambientes que a vida nos semeia e que muitas vezes a gente é convidado a se rasgar dentro deles. Porque a gente começará a ser afetado por tudo aquilo que nos cerca. Então é natural. Momentos de turbulência, tem dias que o trem está mais tranquilo, tem dias que o trem está mais difícil, porque é o normal da convivência. Os nossos espinhos se afetam, as minhas imperfeições, aquilo que eu ainda trago, de algum modo vai chegar até o outro, o que o outro é, chega até mim, mas não existe um espaço mais pedagógico do que esse. Nós fomos postos no mundo adequado ao plano das nossas necessidades e potencialidades. A escola de aula está perfeita, porque a gente vai conhecendo não só a alegria de ser o que somos, mas também a dor. A dor de estarmos no ponto que estamos, porque a gente vai recebendo feedbacks que sinalizam. E quão é importante hoje, seja na palavra, seja na ação, a gente ser humano nas nossas devolutivas. Porque quase sempre, e é um dos pontos que Emmanuel quer frisar aqui, a gente tem tido dificuldade de administrar os conflitos. Eles vão existir e vão fazer parte da casa espírita, vão fazer parte de todos os ambientes que a gente perpassar. Porque para não existir, a gente teria que estar no mundo celeste. É o objetivo do Cristo. Vou vos preparar lugar. Cuidar dessa nossa intimidade para que o nosso padrão interno
seja um pouco mais digno, para que a nossa forma de viver esteja um pouco mais harmonizada. Nós vivemos em regime de interdependência. Nós precisamos uns dos outros. Pode ser que o outro não seja completo naquilo que ele faz. A incompletude, como num quebra-cabeça, é o que permite a composição dessas partes que se unem num grande corpo. Mas além da interdependência, Emmanuel nos fala de repercussão. O que a gente faz reverbera. Tudo que a gente faz reverbera. Às vezes, uma palavra, um descuido que a gente tem, pode impactar um monte de vida e a gente não sabe. Porque imagina, se acorda de manhã cedo, veio das esferas superiores, estava tudo bem, né? Foi lá, encontrou com os benfeitores, fez umas visitas fraternas, foi muito legal. Você acorda, café da manhã, e já começa algumas intercorrências, porque a gente, né, cada um tem uma veia, e às vezes o outro não estava no mesmo lugar que a gente, espiritualmente, então acontecem alguns desarranjos. Imagina, uma pequena discussão cedo, o outro vai ou para o ambiente de trabalho, ou para algum lugar que ele tem que cumprir alguma coisa. Ele vai encontrar com outras pessoas, carreando aquela vibração gerada inicialmente. Então, ali naquele ambiente, ele representa aquilo que eu ofereci. Nós refletimos aquilo que ganhamos, aquilo no ponto em que somos afetados, no dizer paulino, fermento. Nós oferecemos fermento que orienta a vida dos outros nessa ou naquela direção. Aquele coração vai para um outro ambiente, convive com pessoas e pode deixar marcas ali, fermento de novo. A repercussão começa. Aquela onda, sabe Deus aonde vai parar? Quantos quilômetros ela vai ultrapassar? Mas tudo repercute. É só a gente pensar. O esforço do Cristo, quanto tem repercutido até nos dias atuais? O quanto uma atitude do Cristo tem repercutido nos dias atuais? Quantos de nós, até hoje, não carregamos conosco uma semente, um encontro, um momento na presença de um benfeitor querido? Se nós podemos medir os desastres pelo princípio da repercussão, nós igualmente podemos avaliar a extensão do bem por esse mesmo princípio. Às vezes, despretensiosamente, a gente auxilia alguém. Lá em Ribeirão Preto, o rapaz que fez a última palestra, Aldo, que eu acho que é o nome dele, ele passou um vídeo de uma criança que ela estava precisando de remédios e de alimento. E ela procurou não de uma boa forma isso. E ela ia ser agredida por uma pessoa pela atitude que ela tinha, e um coração viu e resolveu ajudar. Um pequeno gesto. Resolveu a situação dele, ele teve os remédios, ele teve o alimento, beleza. Beleza. Aquele menininho, ele se formou em medicina e 30 anos depois ele estava atendendo no hospital. Ele teve uma longa trajetória. E o rapaz que tinha ajudado ele, num dado momento, ele passou mal e teve que ser internado. Só que ele não tinha condições nenhuma para pagar o tratamento. Ele estava em coma e a filha, desesperada, não sabia o que fazer. E não é que
aquele mesmo menininho que se tornou um médico foi o responsável por colaborar em favor da trajetória dele, assumindo a responsabilidade, uma atitude. Imaginemos do Tiberíades para cá, dessas memórias conhecidas do Cristo, o quanto não nos chegou até hoje, o quanto não nos alcançou o coração de alguma forma. Tudo repercute, não termina em nós, apesar de que pode terminar. Infelizmente, em muitos momentos nós temos sido os terminais do bem. Chega em nós a gentileza e para. Chega em nós o amor e para. Quando na verdade o nosso desafio é de sermos os terminais da infelicidade, os terminais do orgulho. Administrar a experiência difícil quando a gente é afetado uns pelos outros. Porque é um momento que a gente é posto à prova nas nossas capacidades de pensar, de sentir. Como nós vamos administrar esse coração que é a fonte da vida? É um desafio enorme que o Cristo, enquanto continuador desse esforço divino, ele tem o objetivo de preparar um lugar. Tentando conectar todos os pontos aqui, Gibeli comentou um pouquinho da mensagem que nos inspirou, a fala, o irmãozinho está comentando sobre essa afetação recíproca, a gente afeta e é afetado. Há uma fala de Paulo nos Colossenses, tudo que é o tema do nosso encontro de hoje, e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Emmanuel vai comentar na mensagem Na Palavra e na Ação, no livro Palavras de Vida Eterna, e Emmanuel vai centrar o seu comentário em interpretar o que é fazer algo em nome de Jesus. Porque não poucas vezes isso foi entendido como dizer, estou fazendo em nome de Jesus, ou em nome de Jesus algo aconteça. Emmanuel então vai dizer que isso é muito mais sutil. Fazer algo em nome de Jesus é fazer algo com o sentimento que houve em Jesus. E por isso a música do Gibeli, eu sou fã demais, eu acho ela tão extraordinária. O céu e o inferno podem estar no mesmo lugar físico, porque em um mesmo lugar físico podemos estar fazendo algo em nome de Jesus e contra Ele. Se não há sentimento que condiz com a ação e com a palavra, então a palavra e a ação são vazias. Ou pelo menos não são tão bonitas como poderiam ser. Nessa mensagem, Emmanuel vai dizer algo que me marca muito. É preciso, pois, aprender a sentir com Jesus para que possamos falar e raciocinar com Ele. Sentir. Essa é a grande mensagem do Espiritismo. Nós precisamos sentir. Sentir o bem que fazemos, sentir o abraço que damos, afetando positivamente os corações à nossa volta. Porque muitas vezes nós somos preocupados demais com o fazer. E é claro que o fazer é importante. O irmãozinho iniciou reconhecendo o trabalho de muitos que se uniram para que a gente pudesse ser acolhido aqui hoje. O fazer é importante, mas o sentir é essencial. Se fazemos e não sentimos, se a gente não consegue alcançar o nosso coração naquilo que falamos, naquilo que fazemos, então é como pegar um presente, guardar o embrulho e jogar o presente fora.
porque o mais importante ficou de fora. De modo então que Emmanuel, ao dizer que, ao comentar esse versículo de Paulo, numa mensagem chamada Na Palavra e na Ação, Emmanuel está dizendo assim: olha, eu não estou me perguntando o que você está fazendo no mundo. A pergunta é o que está acontecendo dentro. O irmãozinho falava da boa vontade, lembrando o diálogo de Jesus com Hanã. E isso é algo que marca também algumas falas de Kardec. Quando o codificador vai dizer que, por exemplo, abrindo um pouquinho de um parêntese aqui, ele vai dizer que no desenvolvimento mediúnico, por exemplo, a fé não é a mais importante no começo. Isso me chocou um pouco. Como é que o médium vai desenvolver sem fé? Aí Kardec fala assim: ninguém é obrigado a confiar numa coisa que não conhece. O que os Espíritos pedem do médium iniciante é a boa vontade. Parafraseando o codificador, eu diria: não nos será pedido perfeição de imediato, mas nos será pedido a boa vontade. Eu não consigo sentir como Jesus sentiu, e portanto não consigo fazer como ele fez, mas de boa vontade me colocarei à disposição para que o que de melhor eu puder ofertar seja ofertado, para o que de melhor eu puder dar seja dado. Talvez serão o melhor que eu posso dar vai ser 5 pães e 2 peixes. Não importa. Não importa. Porque é o nosso melhor, é a nossa parte. E a isso estamos sendo chamados, seja na palavra, seja na ação. Tudo quanto fizermos, que seja em nome de Jesus, para que, como Paulo dirá agora em Filipenses, haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu fiquei muito feliz quando o Gustavo me passou que seria essa lição. Porque essa lição, ela vem falar de uma coisa justamente o avesso do que a gente tem visto tanto e que eu sinto que tem adoecido um pouco mais. Ela vem falar sobre a ação. Quando ela diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Às vezes, se a gente lê de forma precipitada, a gente acha que faz em nome de Jesus como se fosse uma reverência. Jesus não precisa de reverência. Essa mensagem não é uma reverência. Essa mensagem é uma salvação. É uma salvação. É um convite para que a gente faça em nome dele, para que a gente sinta o que é estar na presença dele. Quer ver uma coisa simples? Só que eu não sei se vocês vão ter coragem de fazer. Vão ter? Ou a gente veio aqui apenas para ouvir e sair lá fora e continuar como o papagaio que o Gustavo disse? Quem aqui veio aqui hoje e está precisando muito de um abraço? Levanta a mão. Convido vocês a olharem para o lado. Permaneça com as mãos levantadas, por favor. Quem levantou a mão do seu lado aí, por favor, dá um abraço nessa pessoa. Se você não recebeu ainda o abraço, permanece com a mão levantada. Você veio aqui porque você estava sofrendo? Você veio aqui porque na sua casa estava difícil ficar? Permanece com a mão levantada. Se permita um abraço.
Sabe o que é, meus irmãos? Por um tempo eu percebi que eu também estava adoecendo. Eu estava adoecendo porque eu estava muito cheio de mim. E aí sobrava pouco espaço para Jesus. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei para ninguém. Todas as vezes que eu faço minha live, nas terças-feiras, por muito tempo eu sofri. Eu fazia ainda nas quintas. Porque um dia tinha 300, outro 400, 500, outro dia dava menos. Aí eu sofria quando dava menos. Puro fruto da vaidade. Aí sabe o que eu fiz? Agora eu coloco uma fita crepe bem no numerinho onde aparece o seguidor. Sabe o que eu aprendi isso? Porque não importa quanta gente te segue. Importa quem você segue. E eu quero seguir o Cristo. Eu quero ser menino. Já tenho um. Meus cabelos já estão um pouco brancos. Mas eu quero ser menino de despersonalizar. Sabe? Eduardo Ibelli. Grande coisa. Eu não sou o Eduardo Ibelli. Esse aqui não é o Gustavo. E nem esse aqui é o menino. A Marleninha. Somos espíritos errantes. Estamos tentando, aprendendo. Tem dia que a gente cai, tem dia que levanta, tem dia que tem vontade de receber um abraço, mas não tem coragem de pedir, porque está cheio de si, não sobrou espaço para Jesus. Então o convite da nossa mensagem de hoje, a mensagem desses meninos de ouro, que vieram dar essa semente linda para a nossa cidade, é esse. Caminha com o Cristo. Quero pedir para o Jean apagar a luz agora, que eu vou cantar uma música que foi feita em homenagem a uma mensagem de Emmanuel, de uma palestra que esse rapazinho aqui do meu lado fez. Essa música eu quero que vocês levem como um presente. Para onde quer que Jesus soprar vocês, que tenha sempre bastante espaço para Ele no coração de vocês. Então, essa música eu quero oferecer para todo mundo aqui. Talvez você não teve coragem de levantar sua mão. Talvez em algum momento até você não se julgou merecedor desse abraço. Então eu quero pedir ao Cristo. Quem sou eu, mas já que a gente falou tanto dele, visita a gente, Jesus. Visita esses corações que aqui estão. Esses dois meninos que têm semeado a tua semente como discípulos da nova era. E cada um de nós que também é teu semeador. Em casa, no trabalho. Esse instante é teu e do Cristo. Então, se permita encontrar com Ele ao longo dessa canção. Olha pra mim e segura minha mão. Levanta. Tenho te ouvido chorar escondido. Descansa. São as feridas fazendo sangrar tua alma. Mas nesse instante sou eu e você. Calma. Sou Jesus, se preciso lavarei também teus pés. Te escolhi e te amo muito além de quem tu és, pois o meu amor é pra te curar. Viverás por mim, amarás por mim, te protegerei
serás feliz, não mais sofrerás, pois encontrarás em mim e o meu amor, e o teu amor vão se unir. Jesus, se preciso, lavarei também teus pés. Te escolhi e te amo muito além de quem tu és, pois o meu amor, não esquece, é pra te curar. Viverás por mim, amarás por mim, te protegerei e serás feliz, não mais sofrerás, pois encontrarás a mim e o meu amor. E o teu amor vão se unir. Olha pra mim, segura minha mão, levanta. Que assim seja. Quem se sentir à vontade, para a gente fechar os olhos e aproveitar dessas vibrações sinceras e serenas que vêm do mundo espiritual. Com certeza os nossos anjinhos da guarda estavam aqui desde o início e desde então, procurando nos envolver, trabalhavam em nosso favor. Que possamos permitir agora, um tanto que mais relaxados e serenos, permitir que eles possam atuar ainda mais em favor dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Sabe, Mestre, somos profundamente agradecidos pelo teu esforço em acompanhar-nos a jornada, como crianças espirituais que ainda nos encontramos, trazemos cada qual as próprias dificuldades. Entre os nossos erros e acertos, sucessos e fracassos, temos procurado aprender, e contigo os nossos corações têm se levantado cada dia mais, a cada passo, na direção da vida maior. Temos procurado aprender sobre o valor das pessoas que nos cercam, sobretudo aquelas que nos desapontam, que nos frustram, que nem sempre correspondem aos nossos anseios e que na maior parte das vezes chamamo-las de inimigos. Destes a elas no teu coração, não o lugar do adversário, daquele coração que se deseja longe, mas da alma infeliz que tomou escolhas e caminhos e precisa de ser amparado. Com a tua palavra benfeitora, ergueu-se as esperanças na terra e uma imensa luz volveu os nossos corações, tantas vezes marcados pelas imperfeições e cansados de certos vícios,
de certas dificuldades. Ensinaste-nos o valor da fé e da confiança, cultivando em nós a certeza de que a vida não perece. Erguestes-te do túmulo, anunciando a imortalidade, não como mensagem simplesmente de que nada termina, mas de que permaneces conosco ainda hoje em nosso favor. Cuidai dos que aqui se encontram, de seus lares, auxiliai na construção não simplesmente do ambiente físico, mas promovei o espírito da união através do sacrifício e da renúncia dos cooperadores que abraçaram a causa, que entre dissabores, pelejas e conflitos possam se valer cada qual das ferramentas da caridade, movimentando-se na direção do bem para construir a harmonia e o entendimento. Que as forças contrárias a esses objetivos santos possam se diluir ao calor da vossa misericórdia. Cuidai, Senhor, de todos nós, que cuidemos, na medida das nossas forças, uns dos outros. Que assim seja. Às vezes, refletindo sobre algumas coisas que eles falaram, como a gente tem que agradecer todo o conhecimento doutrinário que nós temos e os processos mediúnicos e as dádivas que a mediunidade nos oferece. Eu não sei vocês, mas se a gente pudesse dividir o que a gente percebe num ambiente desse, seria difícil. Quero agradecer muito um rapazinho que fica assim depois do Rio Grande, uma cidadezinha pequena, que tem uma gruta, né, que está aí com a gente, olha, várias vezes eu me emocionei aqui, viu, Dona Rosa? Que gratidão, né, do nosso querido, que proporcionou esse espaço para nós, trazer esses meninos. E aí quando a gente viu alguns vídeos dos dois, mas quando eu fui cumprimentá-los lá no carro, eu falei, mas tá estranho. Parece que eu já vi esses meninos, mas não era por causa do vídeo. Eu ainda quero descobrir isso, viu, meninos? A gente tem que descobrir. Mas eu queria dizer uma coisa para uma pessoa que toda vez ele faz isso. Faz mais isso encarnado, Gibele. Faz mais de 20 anos, pelo menos no meu caso, que nós te amamos, pelo menos no meu caso. Então para com essa bobeira de que você é isso. Nós te amamos muito. Você é indispensável para nós. Assim, essa sua generosidade que eu conheço desde o departamento de mocidade, aí nós vamos entregando as idades, né? É exemplo. Então, gente, obrigado pela presença de vocês, pelas doações. Que nós possamos sair daqui mesmo enriquecidos, vibrando que eles estejam lá em Pirassununga, também levando todas essas vibrações, esse conhecimento. E aí, conversando com algumas pessoas, falou, nossa, mas está diferente, porque nós estamos nos permitindo a ouvi-los. E assim, eu quero agradecer imensamente vocês dois que estão aqui, mas também as duas companheiras que estão com ele. Porque igualmente a Dona Rosa, que esteve com o Valentim, mais de 50 anos, as companheiras também são responsáveis por eles. As duas companheiras. Sejam sempre bem-vindas à nossa casa, à nossa cidade, quando vocês quiserem. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Ainda estamos vendendo canelone. Levem o canelone, por favor. Dia 14 de abril, nós teremos... Eu vou falar um pouquinho, viu, Adriele? Na semana chamada Semana Santa, nós iremos receber, em média, 600 jovens do estado de São Paulo, na cidade de Franca. É um encontro que acontece... Ele acontece toda Semana Santa em 4 locais. E esse ano,
vão se reunir em Franca, será no Pestalozzi 2. Quem estiver disposto a trabalhar, porque são 3 jantas, 3 almoços, 6 cafés da manhã, não, 6 lanches por dia, são 1.200 banhos. Então, assim, nós precisamos de gente para trabalhar, para receber esses jovens aqui. Serão muito bem-vindos, será no Pestalozzi. Depois, nós íamos fazer o almoço antes, mas eu falei, não, mas nós vamos desencarnar, porque no outro final de semana a gente tem 3 dias de serviço. Nós transferimos para dia 14 de abril o almoço da USE, que pela primeira vez vai ter um lugar fixo. Nós fazíamos no Velha Guarda, agora nós temos nossa casa. Então, eu espero que vocês... Deixa eu ver qual bolso que eu coloquei, porque isso foi o Valentim que me ensinou. Não, esse aqui é o papel, a cola. Deixa eu ver, acho que é no bolso de trás. Presidente de casa espírita. Não saiam sem os ingressos. São só 3 mesas para cada centro espírita, só. E assim, eu tenho certeza que mesmo em Araxá, em Uberaba, Uberlândia, vocês não vão achar um almoço desse. De 6 a 12 anos, R$15. A partir dos 13 anos, R$25. E ganha o refrigerante. Então não tem desculpa da família espírita não estar reunida nesse dia, 14 de abril. Até os desencarnados virão, mas eu quero que vocês venham encarnados para comer. E aí quem já conhece a Gorete, a Dona Cida, sabe o que eu estou falando de comida. Então nós teremos arroz, feijão, massa, carne, salada, legumes, temperos. E aí vai, né? Então nós vamos usar essa parte, a parte de cima. Sejam muito bem-vindos. Meninos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eles não quiseram dormir em Franca porque tem compromisso em Pirassununga. Eu fico preocupado, mas a gente não preocupa em desencarnar. É coisa que não vai acontecer, porque ano que vem eles têm que estar aqui de novo. Então, obrigado, pessoal. Eu espero que vocês divulguem a existência dessa casa. Essa casa é para nós. É para as nossas casas espíritas serem multiplicadas, como eu disse no início. Que nós possamos aproveitar. Os pedreiros estão aqui a semana toda. Venham aqui. Os pedreiros são maravilhosos. Vem comprar livro. Pode entrar, compra o livro. Não tem problema nenhum. Sejam muito bem-vindos. Leve os canelones para fazer em casa. Amanhã é domingo. Para que cozinhar? É só jogar o molho em cima e fazer o evangelho. Obrigado, gente. Até uma próxima oportunidade.